Fala galera, tudo bom? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso aplicativo e nessa aula nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Nós vamos pegar, na verdade nós vamos enviar os dados do pedido, os dados da entrega para armazenamento no banco de dados, que eu falei que vamos usar o banco de dados online, que é o Firebase, que é um componente experimental ainda, que foi introduzido na plataforma na última atualização. Eu já fiz um vídeo, uma resenha um pouco melhor sobre esse componente, vai aparecer aqui na descrição. E quem tiver interesse aí pode dar uma olhada lá melhor. Bom, antes de começar, o que eu deixei pronto já para essa aula? A tela de administrador. Vocês devem estar reparando aqui que essa tela não tinha sido feita antes. Pois é, eu já desenvolvi ela, já fiz o layout pelo menos. E vocês podem ver que é uma tela bem simples, só tem um list view aqui, que é a única coisa que eu vou falar que é obrigatório nessa aula é esse list view. O resto vocês podem ficar à vontade para personalizar do gosto de vocês. Por que eu não vou fazer o passo a passo dessa tela? Porque nós já tivemos as primeiras aulas só sobre interface. Com o que eu ensinei nas primeiras aulas, vocês são capazes de fazer coisa muito melhor do que isso aqui. Então, para não ficar estendendo muito, como já foi falado sobre interface, eu não vou repetir o processo. Então, o que eu quero que vocês façam? Deem pause no vídeo agora, construam sua tela de administrador, lembrando que a tela de administrador é aquela tela que só o pessoal lá da lanchonete, né, onde visualizam os pedidos, vão ter acesso. Então, a única coisa que é obrigatória é esse list view aqui, que nós vamos trabalhar em cima dele para apresentar os pedidos realizados. Aqui, ó. E não esqueçam também de renomear os componentes. Mas no resto vocês podem fazer à vontade. Aqui também eu já fiz só a parte de coloração. Vou mostrar para vocês como que tá o visual da interface. Aqui, ó. Então, a interface está desse jeito. Esse list view tem essas opções aqui, mas foi só de exemplo que eu coloquei. Então pode ver que é uma coisa bem simples. Sei que vocês são capazes de fazer coisa muito melhor que isso. Beleza, então estrutura do banco. Como que vai funcionar o armazenamento? O banco de dados, o Firebase, o armazenamento dele funciona do mesmo jeito que os outros. Tanto o TinyWebDB como o TinyDB. Que é uma tabela com duas colunas, onde a primeira é o identificador e a segunda é o valor. Aqui, como eu já fiz uma explicação parecida quando nós fui explicar a outra estrutura de lista nossa, aqui também vai funcionar com listas. E como que eu vou armazenar? Eu vou mandar para uma tag que eu vou nomear, vai ser fixa, chamada pedidos, e eu vou mandar uma lista onde cada item dessa lista vai ter uma outra lista de 2 elementos. Então, cada item vai ter uma lista de 2 elementos contendo os dados da entrega. Nós vamos pegar aqueles dados e concatenar em um texto. Eu não vou precisar daqueles dados separadamente. E o segundo item vai ser a lista de pedidos, que vai ser aquela lista que está sendo apresentada na nossa tela lá de pedidos, onde tem um formulário. Então, vocês vão ver que não é nada muito complicado. Vamos lá para a parte dos blocos. Então, nossa primeira modificação vai ser na tela de formulário, que é onde nós vamos enviar os dados para a nuvem, né, para o banco de dados, e posteriormente puxar essas informações de uma outra tela. O componente vai ser o Firebase, que vai estar aqui na última categoria, experimental. Vai aparecer uma mensagem falando aqui que é um componente experimental e tal. Depois você pode ler com mais atenção. Aqui as propriedades, ele tem alguns valores padrões que eu vou falar que não é para mexer, porque eu já dei uma lida, fiquei sabendo que o Firebase já aceita contas personalizadas. Porém, para esse aplicativo eu vou usar a conta padrão disponibilizada pelo Meet. Então vamos lá para os blocos. E aqui na parte de blocos
já está muito pesado aqui. Eu vou clicar com o botão direito, colapsar os blocos para diminuir o volume aqui e vou ordená-los, porque eu não vou mexer com nenhum outro bloco daquele de cima. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma variável chamada pedidos online, que vai receber uma lista vazia. Essa variável vai ser a nossa lista, onde vai ter os dados de todos os pedidos realizados. Ou seja, isso quer dizer que vai ter os dados da entrega e os pedidos realizados por aquela determinada pessoa. E também vou ter uma outra variável que eu vou usar para pegar as informações de entrega e do pedido. Agora está um pouco confuso. Essa parte das variáveis aqui, o uso vai ficar mais fácil de entender na hora que eu utilizá-las. Vou até colocar dados para enviar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, o pedido vai ser realizado quando eu clicar no botão, no BTN, né, nosso botão finalizar. Outra coisa, eu não tirei aqui ainda, mas eu decidi que eu vou excluir esse botão cancelar aqui. Por quê? Porque eu coloquei ele, mas acho que não vai ter necessidade disso. Não vou complicar muito esse aplicativo. Então não vai ter a opção de cancelar o pedido. Então vamos lá. Depois eu vou fazer a exclusão desse componente. Vamos focar aqui agora na nossa função para enviar os dados. Quando eu clicar no botão finalizar, ele vai ter que fazer o quê? Salvar as informações que estão no formulário no banco de dados. Então vamos aqui no Firebase. Aqui eu já havia, como eu disse, eu já fiz um vídeo falando sobre Firebase, porém eu não mostrei os blocos. Então vou falar aqui sobre os blocos. Data Change é uma característica bacana. Isso aqui, esse método, esse evento no caso, ele é acionado quando uma tag, quando o valor de uma tag é alterado. Então você consegue pegar qual foi a tag que foi alterado o valor e também te retorna o valor atual, da tag. Esse aqui é quando ocorrer algum erro no Firebase, né, na sua comunicação. Você consegue também usar esse evento para pegar o erro e ele retorna aqui a mensagem de erro. O GoToValue, que para quem já mexeu com TinyWebDB é o mesmo funcionamento, ele é acionado assim que você chama o getValue. Ou seja, toda vez que eu chamar o método para armazenar um determinado valor, armazenar não, no caso aqui é quando eu quiser capturar um determinado valor, eu vou chamar aqui, ó, de baixo o método getValue e esse método aciona esse evento, retornando a tag que eu busquei, que vai estar aqui, e qual o valor que está salvo naquela tag. Então já falei do getValue, que é para pegar um valor, né? E o storeValue, que é para armazenar. Diferente do TinyWebDB, ele não tem nenhum evento associado a este método. Ele simplesmente salva as informações. Você tem que passar a tag e o valor que vai ser armazenado. Esse último método aqui, ele é para limpar o cache do banco de dados. Ele só deve ser usado, só é recomendado ser usado enquanto você estiver desenvolvendo usando o emulador. O emulador é aquele aplicativo, o iCompanion. Então, caso você esteja tendo alguns problemas, você usa ele para limpar o cache e depois retira essa função de novo. Ele não funciona para o aplicativo instalado. E aqui são aquelas mesmas propriedades que tem lá na tela de design. Bom, beleza. Agora vamos para a prática. Então, quando eu clicar em finalizar, eu quero o que? Salvar. Então, vamos lá. Store Value. Vou salvar. Em que tag? Eu já havia dito que eu vou criar uma tag fixa chamada pedidos. Vou vir aqui e vou colocar pedidos.
e qual o valor que eu quero armazenar. Bom, o valor que eu quero armazenar são aqueles dados do pedido, né? Só que aqueles dados eu vou colocar antes dentro dessa variável aqui, que eu coloquei o nome de dados para enviar. Então eu vou ter que pegar isso aqui antes, né? Antes da chamada para salvar, eu vou ter que colocar tudo aqui nessa variável. Então eu disse que é uma variável, ou vai ser uma lista de dois elementos. Então eu vou aqui, ó, make list. Então uma lista, dois elementos nessa lista. E agora o primeiro elemento. Qual vai ser o primeiro elemento? Eu disse que eu vou juntar as informações do formulário. Então, o que tem no formulário é texto. Vamos pegar aquela função join, que é para juntar textos. E vamos começar a juntar aqui. Ó. Vamos colocar mais itens. Então, beleza. Primeiro, vamos pegar o que? A rua. Então, aqui do lado mesmo você consegue encontrar. Está tudo renomeado. Desde que estejam renomeados vai ser fácil. Ó, txt rua. E vou pegar o texto. Deixa eu mudar aqui. Ó, tá enable. Vamos mudar para text. Então, vou pegar a rua e vou juntar com o que? Vou colocar um bloco de texto aqui. Certo? Que eu vou pôr uma vírgula, espaço. E agora eu vou pegar o número, então rua, número, aqui ó, txt, número. Novamente vou pegar e concatenar aqui com o bairro, escrever espaço, bairro, espaço. E vou colocar na frente aqui txt, bairro. Agora também tem que colocar um complemento, né? Dependendo do local. O complemento lá é opcional, mas ele tem que aparecer aqui. Então, vou colocar assim, ó, vírgula, espaço. E o txt complemento. Isso aqui também, pessoal, eu estou ensinando como que vai ser, que eu vou juntar, mas a ordem e a escrita aí vocês podem também colocar do jeito que acharem melhor. Desde que coloquem tudo no primeiro item aqui dessa lista. Então, bora dar continuidade. Então, complemento, que mais falta para identificar. Seria só isso, mas agora eu vou colocar aqui uma informação que é bacana, já aparecer de cara lá pro administrador, é aquela opção lá de troco. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vou colocar em maiúsculo, troco para dois pontos, espaço. E vou pegar o txt troco. Eu não vou usar o nome aqui não, mas caso vocês queiram, vocês estão livres para colocar aí. Formatar o texto do jeito que vocês acharem melhor. E o segundo item vai ser a lista de pedidos. Aquela lista de pedidos nós enviamos da tela 1 para a tela de formulário. Lembram que eu enviei uma lista com dois elementos, cada uma tinha suas listas da forma que programamos. Aqui eu quero aquela lista que está sendo apresentada no list view. Então eu posso fazer de duas maneiras. Posso pegar o valor inicial, né, da posição 1, que é exatamente aquela lista, ou posso já pegar diretamente do list view a sua propriedade elements. Eu vou pegar do valor inicial, que vai estar em control. Você vem aqui, ó, get start value, só que como tem nesse get start value, né, o valor inicial, tem uma lista de dois elementos, eu tenho que usar um outro bloco aqui para selecionar a lista que eu quero, que é a lista que está no índice 1. Então, vou pegar aqui, ó, select item, de qual lista? Dessa, que está no índice 1. Então, beleza. Aqui eu construí a lista, né? Nessa variável eu já tenho uma lista com dois elementos. E agora eu vou mandar ela para o banco de dados. Então,
Vou colocar aqui, ó. Então eu posso colocar aqui para mandar ela pro banco. Bom, até aí tudo bem. Mas agora pensa comigo. A tag é fixa. Toda vez que alguém fizer um pedido, vai salvar nessa tag. Do jeito que está aqui, a cada novo pedido vai sobrescrever os dados do pedido anterior. Então, dependendo da quantidade de pedidos ao mesmo tempo, um pedido seu pode nem ser visto pelos administradores. Então, o que nós temos que fazer? Eu poderia ser feito de outras maneiras, mas foi o que eu escolhi fazer no nosso curso. Eu tenho que, toda vez que eu apertar para finalizar o meu pedido, eu tenho que buscar as informações que já existem, né? No caso, os pedidos que já existem no banco, e atualizar essa lista com o meu novo pedido. Do jeito que está aqui, eu não estou fazendo isso, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Bom, lá no banco tem a função getValue, que é para pegar os valores do banco. Então, toda vez que eu apertar em finalizar, eu vou fazer isso. Antes, eu vou chamar da minha tag pedido, eu vou recuperar os dados da tabela, ou os dados da tag pedidos. Mas aqui ele não retorna nada, ele simplesmente chama esse método que aciona o evento GoToValue, certo? Então aqui, ó, chamei ali para buscar o que tiver na tag pedidos. E aí ele tem que, para mim tratar esses valores que ele pega, tem que ser dentro do evento GoToValue, que retorna a tag e o valor. Então aqui eu tenho que recuperar a lista que está salva. Como que eu faço isso? A partir do momento que eu chamei o método, esse valor aqui é justamente essa lista que já foi enviada para lá. E eu vou salvá-la na minha variável aqui, pedidos online. Então, vou pôr aqui e vou mandar salvar o valor recuperado lá do banco. Bom, então para isso bastava, né? Só que agora eu já estou buscando os dados que estão salvos e aqui eu estou criando armazenando nessa variável os novos dados que devem ser adicionados. Essa palavra deve ser adicionados à lista anterior. Então, eu não vou simplesmente pegar lá e sobrescrever o conteúdo. Eu vou em lista e vou adicionar. Aqui tem um bloco para isso. Aqui, ó. Adicionar itens na lista. Em qual lista? Na minha lista pedidos online, né? Então vamos pegar aqui. Na minha lista pedidos online, vamos trocar. Pedidos online. Eu vou adicionar o que? Os dados para enviar, certo? Então aqui eu estou adicionando na lista um novo elemento, ao invés de simplesmente sobrescrever. Isso aqui deveria funcionar. E não sei se o problema foi só comigo, mas eu tive um problema. Por quê? Vamos analisar a lógica. Eu chamo esse evento, eu chamo esse método, ele aciona esse evento. Porém, o que estava acontecendo, pelo menos a minha dedução lógica, é que ele estava completando, chamando esse bloco aqui, os demais blocos desse componente, antes de terminar essa requisição, já que esse evento aqui funciona online. Então pode haver um atraso em relação aos demais blocos aqui. Ó. E o que acontece? Se aquele bloco não funcionar, eu não recupero os dados. E quando eu fizer isso aqui, ó, ou isso, eu vou estar simplesmente sobrescrevendo o conteúdo atual no conteúdo anterior. Então, qual foi a minha solução? Eu tirei todo esse bloco daqui e coloquei para ele ser executado aqui dentro do GoToValue, o que aí não vai ter erro. Como isso aqui é online, aqui vai seguir cada passo e só vai voltar para cá quando todos os blocos aqui forem executados. Então, dessa maneira aqui funcionou.
Por isso que eu estou ensinando desse jeito. Só que nós precisamos testar, né? Precisamos fazer o teste, porque do jeito que está aqui, eu ainda não posso testar. Para me testar, eu vou lá na nossa tela de administrador e vou puxar as informações armazenadas nesta tag, na tag pedidos. Só que aí tem algumas coisas, alguns detalhes ainda que precisam ser explicados. Eu vou fazer isso quando? Toda vez que a tela inicializar, né? Pode ser de outro jeito, mas o jeito que eu escolhi vai ser isso. Então, toda vez que a tela administrador for inicializada, que é esse evento aqui, eu vou buscar lá do banco as informações na tag pedidos. Vamos colocar aqui, ó, o banco de dados que eu não havia colocado, ir lá por parte de blocos e chamar quem? O getValue, né? Que é para capturar o valor. Em qual tag? Na tag pedidos. E aqui, ó, o valor para ser retornado caso a tag não seja encontrada, ao invés de um texto, eu vou colocar uma lista vazia. Porque nós estamos trabalhando com lista e isso pode evitar alguns erros futuros. Beleza, só que sempre quando eu chamo isso aqui, para me tratar os dados, eu tenho que pegar o evento GoToValue. Então vamos lá. O que eu vou fazer no GoToValue? Vamos voltar aqui para a estrutura da lista para vocês entenderem. Eu optei em mostrar apenas, no list view, mostrar apenas o endereço, as informações de entrega. Que onde está? Vai estar no primeiro elemento de cada item da minha lista. Então isso aí, nós já fizemos algumas operações parecidas e às vezes até mais, eu acho que até mais complicada do que isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha lista e para cada elemento eu vou adicionar em uma outra lista o índice 1. Porque aí nessa nova lista eu vou ter somente os endereços. Vamos voltar aqui e o que eu vou fazer? Pegar um for each, né? O laço de repetição aqui, ó, que ele passa por cada elemento da sua lista. Qual lista? Da lista que está no banco de dados, né? Então é do value. É aquela lista onde tem cada item tem uma lista de 2 elementos. E o que eu vou fazer para cada elemento? Eu vou adicionar, aqui, ó, adicionar em uma lista que eu não criei ainda. Vou criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de auxiliar. E vou atribuir ela uma lista vazia. Então, beleza. Então, vou aqui, ó, adicionar. Em qual lista? Nessa lista que eu acabei de criar. Que item? Ó, aqui o value é a lista completa. Então, é essa lista aqui, ó, que vai estar desse tipo assim, vai estar desse jeito. Cada item dela tem uma outra lista com 2 elementos. Quando eu fazer o for each, quando ele estiver lá na primeira iteração, ele vai receber o que tiver aqui, ó, nesse item. O que tem nesse primeiro item? Não é uma lista de 2 elementos? E o que eu quero não é só o primeiro, o índice 1? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou selecionar do meu item atual só o índice 1. Aqui, ó, selecionar de qual lista do item, que é aquela lista agora com 2 elementos, o índice 1. Pronto. Eu vou fazer isso até acabar os dados aqui, até acabar todos os pedidos. E agora eu vou simplesmente pegar a minha lista de pedidos, que é aquele list view, e atribuir para a propriedade elements, aqui, ó, elements, que recebe uma lista, isso depois do for, né, depois do laço de repetição. Quem que eu vou atribuir aqui? Vai ser a minha global auxiliar. Então vamos fazer um teste aqui para ver se vai funcionar belezinha. Primeiramente, para funcionar, eu preciso ir para a tela 1. Eu vou ir para a tela 1. Fazer algum pedido e enviar, né? Para ver se vai dar certo. Então vamos lá, vou fazer um pedido aqui, ó. O primeiro. E vou para a tela do formulário, aqui o meu pedido. Foi um hambúrguer.
tá exatamente, o valor está calculado aqui. E agora eu vou preencher as informações da entrega. Então a rua que eu vou colocar, Rua João, isso não é meu endereço, viu pessoal, só exemplo. Por um número qualquer, bairro, vou colocar Seu Zé. E nome eu não vou colocar porque eu não estou usando lá, mas troco aqui eu vou colocar 25. 25 não, é 50. E vou finalizar o pedido. Vocês viram que deu um erro, apareceu um erro na tela. Esse erro foi devido ao seguinte: quando eu fiz a chamada aqui ao getValue, a primeira vez que eu faço a chamada, essa tag não existe. E eu coloquei para retornar, caso a tag não existe, um texto. E como eu fiz na outra tela, eu estou mexendo com lista. Então é bom, para evitar esses erros, colocar aqui para enviar uma lista vazia. Então no caso, para não ocorrer aquela mensagem de erro. Vou fazer o teste aqui, ó. Vamos continuar. Os dados ainda estão inseridos. Eu vou clicar em finalizar. Você viu que não deu mais aquele erro. Vamos para saber se funcionou. Eu vou para a tela de administrador. Galera, deu um erro de novo. E qual foi o erro? Eu forcei aqui e eu tinha colocado para armazenar no Store Value os dados, essa variável aqui, ó, dados para enviar. E tá errado, né? Nós temos que enviar a lista pedidos online, que é a lista que vai conter os pedidos anteriores do banco, mais esse novo pedido adicionado. Então vamos lá novamente. Ó, o pedido está realizado ainda. Vamos colocar aqui Rua João, número qualquer aqui, bairro Seu Zé e troco 50. Finalizar, ó, não coloquei nenhuma mensagem, ainda está feio. A gente ainda vai fazer a validação desse formulário e uma mensagem aqui de sucesso para informar o usuário que aconteceu alguma coisa, né? Então vamos lá para a ADM, vamos ver se vai funcionar. Agora deve funcionar corretamente. Aqui, ó, agora funcionou, belezinha. Rua 741, bairro o Seu Zé, né? Nós colocamos e troco para 50. Então ele pegou somente o endereço. E aí você vai perguntar, né? Óbvio, mas tá, o importante, o endereço é importante, mas e o pedido? Isso nós vamos fazer na próxima aula. Como que eu vou fazer? Quando eu selecionar o item aqui, ó, quando eu clicar nesse item, vai aparecer uma caixinha de diálogo com os pedidos desse cliente. E vai ter duas opções, que vai ser confirmar na entrega, ou entregar, não sei, vamos ver qual que vai estar escrito, mas confirmar a entrega. E no outro, cancelar a entrega ou colocar em espera. Vamos pensar direitinho nisso aí. Para confirmar que está funcionando, vamos fazer um novo pedido para ter certeza, né? Então vamos lá. Em Screen 1, eu estou mudando lá através do App Invent aqui porque eu não coloquei o link ainda para aquela tela de administrador. Então vamos lá, vou fazer um outro pedido aqui, ó. Vou pegar bebidas, Coca e vou pôr um outro lanche aqui. Vamos lá para a tela do formulário e dos pedidos, né? Beleza, aqui só apareceu Coca, né? Mas eu sei o que foi esse erro aí. Eu vou deixar assim, porque é só para teste. O problema não é com o meu aplicativo, porque eu não coloquei aquelas funções que nós criamos, né? Para adicionar na lista e excluir. Eu esqueci de colocar, na verdade, nos outros pedidos, nos outros botões de pedidos. Mas se vocês tiverem feito aí vai dar certinho. Então vamos lá, vou colocar outros dados aqui. Rua FH, número 123, bairro, sei lá, BDG, bug. E troco pra 100. Não, nossa, você viu por 50 que é mais comum. Finalizar.
Vou lá para a tela de administrador. E vamos ver, tem que aparecer os dois pedidos. Então aqui, ó, belezinha, do jeito como programado. Então na próxima aula nós vamos fazer o que? O link para essa tela. Só que o link, lembrando, é confidencial, né? Só os administradores da lanchonete podem entrar nessa tela, então vai ter que ter uma senha de acesso. E também, se der tempo, se não ficar grande, eu vou fazer essa parte aqui de clicar e aparecer o pedido, né? Os produtos que aquele usuário pediu. Essa questão do link da outra tela, eu vou fazer essa semana ainda, vou postar essa semana, não vou deixar para segunda-feira. Então essa aula eu devo postar aí no mais tardar até quinta-feira. E essa daqui eu vou postar só na segunda mesmo. Terminando isso, nosso aplicativo vai estar praticamente pronto. Vai faltar alguns detalhes que eu quero fazer também, algumas aulas sobre isso, que é, por exemplo, validação lá do formulário, criar uma função bacana para verificar se o campo está vazio e apresentar mensagem que o campo está vazio, que é coisa simples também, mas eu quero fazer de uma forma personalizada. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Essa semana aí tem mais, semana que vem também. E é isso aí. Até a próxima.